E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá você? Está chateado? O Bahia perdeu ontem do Palmeiras 2-1 na Fonte Nova. E há sobre choro sobre o leite derramado. Não adianta mais reclamar. Tá certo? Não adianta reclamar do lance. E sobre o lance especial, antes de falar do lance do jogo do Bahia, eu vou falar de um lance anterior, de um jogo anterior que o juiz marcou e que alguém diz que foi prejudicado no jogo Bahia e Ceará 1-1. Me desculpe, o tal jogo referido, houve sim pênalti de Santiago Arias em cima do jogador do Ceará. Naquele lance, sim, anterior, houve sim pênalti. Santiago Arias chega estabacado em cima do jogador do Ceará e dá um pênalti, essa é a verdade. Não tem que prejudicar, não foi prejudicado coisa nenhuma. Eu sou torcedor do Bahia e sei disso, eu estou falando o que eu sei, o que eu vejo, o que eu vi. A minha emoção não vai superar a minha razão de ser torcedor do Bahia e estar aqui criticando. Então, quanto ao lance do Ceará, houve pênalti de Santiago Arias. Alguém deve estar mostrando o lance por aí, certo? Pênalti de Santiago Arias lá no jogo 1-1 em que aquele árbitro marcou. Mas trazendo isso para o jogo de ontem, Bahia jogou bem o primeiro tempo e jogou bem o segundo tempo. Bahia dominou os dois tempos do jogo. Qual foi a diferença de um tempo para outro? É que no primeiro tempo o Bahia não foi contundente. O Bahia chegava, mas não chutava. Exceto o lance de Kiki Gonçalves Rodrigues. Certo? Então, assim, chegava e não chutava, ele chutou. Então o Bahia passou o primeiro tempo todo dominando o jogo, tendo posse de bola, mas não sendo contundente para chegar na cara do gol e fazer o gol. Essa foi a verdade. Então o Bahia teve todo o primeiro tempo em cima do Palmeiras, mas não fez gol. Foi isso? Ou eu vou falar aqui com emoção e vou esquecer a razão. Mas fizemos um bom primeiro tempo? Fizemos sim. Não vamos dizer que não fizemos um bom primeiro tempo, não. Fizemos um segundo tempo bom? Fizemos sim. Saímos e voltamos para o vestiário tomando 1-0. Voltamos para o segundo tempo bem melhor ainda do que o primeiro. Por que melhor do que o primeiro? Porque nós fomos para cima e fomos contundentes e chutamos bola para o gol. Dominamos mais uma vez o segundo tempo, mas dessa vez chutamos para o gol. Chegamos mais com perigo, demos trabalho mais o goleiro do Palmeiras. E durante o tempo todo, o Bahia foi melhor do que o Palmeiras. Isso me deixa tranquilo. Por que me deixa tranquilo? Porque é um campeonato que ainda falta 29 jogos para o Bahia. Então nós estamos sim num caminho certo. Perder para o Palmeiras, nós ganhamos ano passado para eles. Nós vemos ganhando para ele direto. Então o Bahia fez um bom jogo, sim. O resultado, a gente queria um resultado melhor. Agora falar sobre o lance. O lance é que David Duarte tem que ser mais raçudo, mais cascudo, mais acostumado com o final de campeonato, mais catimbeiro. Certo? Não foi. Cada jogo tem uma história diferente, um estilo diferente, uma forma diferente, uma catimba diferente, uma raça diferente, fibra diferente, determinação diferente. E não houve dele ontem. O jogador do Palmeiras empurrou sim. Mas o jogador do Palmeiras empurra e diz assim, se eu vou empurrar e o juiz der falta, paciência. Empurrou, o juiz não deu falta, tomou o gol. Não vou culpar Ramos Mingo, não. Bola em cima dele na cara, porque a bola era para ser tirada por David Duarte, que ao tomar o tombo se desequilibrou. Então, um jogador raçudo, entre ele e outro, me parece que tinha Jean Lucas, o cara entrou no meio, entrou, empurrou, ele tirou do primeiro lance, no segundo lance. A bola bateu no pé de Ramos Mingo e a bola entrou. Não tem culpa de Ramos Mingo, não. Então tem que ser mais cascudo, tem que ser mais catimbeiro. Segurar, abraçar, pintar, fazer o diabo. 43 minutos do segundo tempo não dá para ser democrático. Jogador palmeirense diz, se eu tombar, como tombou, o juiz vai dar falta, o VAR vai observar. Se não for, deu no que deu, tomamos o gol.
Das duas, uma. O jogador tem que ser catimbeiro, macetoso, experiente, cascudo, coisa que ele não foi no dia de ontem. E chorar sobre o leite derramado não resolve nada. Eu sempre tenho dito que culpar determinado jogador não é meu perfil pelo lance. Não estou culpando. Eu estou dizendo que para um campeonato que é o futebol brasileiro, tem que ter catimba o tempo todo. Tem que ser raçudo, dedo na cara, pintar o diabo. Segurar, abraçar, jogar no chão, pintar o satanás. Mas não deixar o time adversário naquele triângulozinho de meio metro quadrado, aquela bola cair ali dentro. Esse é o problema. E foi o que aconteceu. Mas num todo, o time do Bahia foi bem. Melhor ainda no segundo tempo. Ah, porque fez o gol? Não, porque no segundo tempo o Bahia foi mais qualificado em chegar à cara do gol e exigir do goleiro. Por conta disso. Chegou mais na cara do gol, teve mais coragem, teve mais raça. E tem que ter isso, raça, o tempo todo, independente de quem é o adversário. Quando nós perdemos por Remo, nós não considerávamos aquela derrota uma derrota humilhante. Não pelo Remo, mas pela forma em que o Bahia perdeu. Quanto o Palmeiras, o jogo é esse mesmo. É detalhe que decide o jogo. Qual foi o detalhe ontem? O jogador do Palmeiras deu um tombo, tirou o jogador do Bahia e ele se esparramou no chão, um cara com 1,90 m alguma coisa. Ele entrou, o jogador do Palmeiras entrou entre os dois jogadores e foi lá e deixou. Então não adianta chorar sobre o leite derramado. Certo? Quanto ao juiz, o juiz passou o tempo todo sendo tendencioso. O lance mais visível que a gente veja a tendência dele é quando o Everton Ribeiro recebe a bola, está saindo da área do Palmeiras, o cara dá um pontapé em Everton Ribeiro por trás. E ele não usa esse critério de dar o cartão. Mas cá ele usa o critério. Então é aquele árbitro que entra em campo tendenciosamente, sabendo para que time ele torce, que time que ele quer que ganhe. E como é que ele mina essa situação? Como é que ele faz isso acontecer? Ele começa a marcar faltas para o time que ele gosta, faltas que não são consideradas às vezes como falta, e quando é o mesmo lado, ele não usa o mesmo critério. Qual a intenção dele? Irritar o outro time qual que ele não gosta. E começa a irritar esse time começa a ir de acordo contra ele, começa a reclamar, ele começa a dar cartão. Seja jogador em campo, seja no banco de reserva, seja todo mundo. Que a intenção dele é fazer o clima do time que ele não gosta, subir a pressão para que ele comece a dar cartão. Então é aquele jogador que traz aquele clima para dentro de campo, para tirar proveito disso. Para começar o jogador se irritar, dar falta, dar pontapé, e ele chegar onde ele quer, tirar o equilíbrio do time que ele não gosta. É o que ele faz. Tirar o equilíbrio do time que ele não gosta. E ele faz isso o tempo todo. Então não tem critério. Mas a intenção dele, ao não ter critério, é irritar o outro time, do qual ele não gosta. E ele não usou. Ele usou dois pesos e duas medidas. E lances que era favorável ao Palmeiras, que não pareciam ser, ou que para ele era falta, mas que não era quando era outro time que ele não gosta. Então são critérios que árbitros como esse são tendenciosos. Ah, mas beneficiou o Palmeiras. Não, podia beneficiar o Bahia, eu estaria falando do mesmo jeito. Certo? Então, árbitro que entra em campo para desequilibrar o time adversário, para trazer o time adversário para cometer erros. Certo? Mas tá aí o resultado, vamos lá para a classificação, como é que ficou a classificação dos jogos. Já só um segundinho aí que eu trago a classificação agora. Série A. Vamos lá? Palmeiras 25 pontos, São Paulo 20 pontos, Fluminense 20 pontos, Flamengo 17, Bahia 17. Tá certo? Bahia é o quinto colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. É o quinto colocado no Campeonato Brasileiro nesse momento. Todo mundo já fez, na sua boa parte, não.
Todo mundo já fez 10 jogos, inclusive Palmeiras, São Paulo e Fluminense já fizeram 10 jogos. Mas Bahia e Flamengo, o Flamengo que é o quarto e o Bahia que é o quinto, o Bahia só fez 9 jogos. Mas daí para baixo, Atlético Paranaense, Coritiba, Atlético Mineiro e Bragantino já fizeram 10 jogos. O Botafogo, que é o 10º colocado, fez 9 jogos. Aí vem agora o Grêmio com 10 jogos, Vasco da Gama, o 12º com 10 jogos, Internacional, 13º com 12 pontos, também 10 jogos, o Vitória, que empatou no dia de ontem, tem 11 pontos, 9 jogos, Santos, 10 pontos, 10 jogos, Corinthians, 10 pontos, 10 jogos, Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol estão lá embaixo, na zona de rebaixamento. Né? Então chorar sobre o leite derramado não adianta, a gente volta em outro bate-papo, mas o Bahia perdeu por não ser cascudo, por dentro da sua área não ter raça e não se sentir desequilibrado. David Duarte tomou a falta, mas um cara de 1,90 m subir e não ser cascudo numa bola daquela e chegar Jean Lucas no cara, ele no meio entre os dois, já foi. Não culpo o Ramo Mingo, que eu não estou aqui para culpar jogador nenhum individualmente. Eu culpo o coletivo. E o coletivo do Bahia ontem foi bem. Melhor ainda no segundo tempo. Obrigado para vocês, um abraço a todos, que Deus nos proteja.